Olá, olá, boa noite, tudo bem? Quarta-feira, 22 de abril, 9 horas da noite, hora da gente falar sobre os nossos pets. Tô bem animada com essa entrevista, com essa conversa com o veterinário Leandro Blasques, veterinário desde 2001. E antes de dividir tela aqui com ele e tirar suas dúvidas, eu tenho várias, eu quero fazer o convite para vocês colocarem aqui as dúvidas de vocês sobre o Covid, se eles pegam, podem transmitir, como isso acontece, sobre os comportamentos, assim como eu tive nos primeiros dias, mas eles continuaram. E quero agradecer a confiança de vocês e o tempo de vocês. Com tantas lives rolando, e eu acho o máximo que isso esteja acontecendo para que a gente perceba em quem a gente pode confiar e qual conteúdo realmente é bom, eu quero pedir sugestões para vocês. Essa mesmo que eu vou fazer agora com o Dr. Leandro foi uma sugestão dele que levantou o assunto nas semanas atrás, nas semanas passadas, e eu logo já entendi que sim, seria muito bacana. Tudo que vocês me sugerem, me recomendam, eu sempre dou uma olhada. Se eu tiver oportunidade, eu sempre vou trazer aqui para um bate-papo muito leve, porque nós podemos somar. E somando, a gente também pode semear. Não é? As palavras são sementes, eu espero que elas floresçam no coração de cada um de vocês. Ó, o Leandro já pediu aqui a solicitação, deixa eu abrir aqui, Leandro, e aí a gente já vai dividir tela e vamos entender então como é que a gente pode melhorar a vida de todos os nossos pets. Vamos ver aqui, Leandro Blasques, veterinário de tela, eu vou colocar inclusive aqui o tema da nossa conversa, que é, claro, como é que os gatinhos, como é que os nossos cachorrinhos vão passar por esse período. Tudo bem, doutor? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Tudo bem. Eu queria que o Martin, ou a Michelle, que são meus gatinhos, pudessem participar aqui, mas agora eles estão fugindo. Então, eu vou começar, tá? Se eles aparecerem, eu mostro eles aqui. Estão tentando tirar o abacaxi da cabeça. Não é? Você viu essa foto? O Martin, ele é muito fotogênico. E aí, sempre que eu posso, eu já faço um clique. Sempre para incentivar mais adoções, porque os dois eu adotei. E sempre coloco foto deles para que inspire mais pessoas a adotarem. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Espero poder contribuir bastante essa noite, porque são muitas as dúvidas mesmo que acabam sendo geradas pelos proprietários, né, pelos pais e mães de bichinhos, né, que, assim, tem muita fake news, né, e isso assusta, porque a gente sabe, você como dona de gatos, você que tem gatos, com certeza já ouviu falar isso, a perseguição das pessoas com os animais, principalmente os felinos, né? Felinos pretos, principalmente, desde aquela época de Inquisição, que os animais eram perseguidos por causa de bruxaria, etc e tal, né? E aí começam a surgir muitas fake news, você fica com medo de voltar a esse tipo de problema até. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são ignorantes, né? Então, acham, o animal pode transmitir, então vamos matar o animal porque é um problema a menos para mim, né? E não Sério? é bem assim. Sim, na época da febre amarela não estavam matando os macaquinhos? Sim, bem lembrado. Nada impede que volte agora a pegar os gatos ou os cães. É que, na verdade, o meu foco, até a foto, é da minha gata e ela é proposital porque os felinos têm uma participação a mais nesse assunto. Então, por isso que eu foquei mais nos felinos. Mas eu vou falar de cães e de gatos. Nossa, deixa eu colocar aqui o nosso comentário. Ó, o Clube do Gato Brasil entrando aí. Boa noite para cada um de vocês. Pets, como cuidar com o doutor Leandro Blasques. Doutor, obrigada pela sugestão. Essa aqui é uma prova de que eu sempre ouço e considero muito as sugestões, porque às vezes a gente está num caminho, né? Eu, como tenho falado muito sobre saúde mental, Sim, esquecendo outros temas. Então, obrigada por ter entrado na minha página, sugerido e cá estamos. Eu tenho um monte de imagina. perguntas, mas eu acho que a gente tem que começar por aquela que vai atender o maior número de corações. Se
de fato, os animais podem pegar e transmitir o coronavírus? Tá. Na verdade é assim, até o momento atual, os órgãos oficiais, eles dizem que não, eles não pegam, tá? Várias pesquisas, isso pode mudar. A medicina, ela muda e é uma doença nova, então tem muita pesquisa em cima até dos seres humanos, né? Então, dos animais não é diferente, tá? Mas até o momento atual, não pegam e não transmitem. Porém, se a gente for fazer alguma observação da estrutura tanto do vírus como do organismo dos animais, o que acontece? Os cães e os gatos, eles têm o coronavírus deles, tá? Só que é um alfa coronavírus, é um tipo de coronavírus. E os seres humanos é o beta coronavírus. Porém, o receptor dos felinos é um receptor que, de certa forma, é parecido com o dos seres humanos. Então, se for fazer uma hipótese de algum animal poder transmitir para o ser humano, seria um felino, a chance maior, tá? Por quê? Mas, o que acontece? Oi. Por que o felino tem mais, tem Pelo mais... receptor. Pelo receptor. O receptor do felino, ele é mais parecido com o do ser humano do que o do cão com relação ao ser humano, tá? Porque é uma ligação de antígeno com receptor. Então, o vírus ele precisa se ligar ao receptor da mucosa para poder fazer a proliferação do próprio vírus, tá? Se você não tem essa conexão, é como se fosse uma chave e fechadura. Se você não tem essa conexão, não vai gerar chave na fechadura. Porém, o vírus, o coronavírus, ele é um vírus, ele é chamado de RNA vírus. Ele tem uma capacidade grande de mutação. Então, ele pode, porventura, por ter um receptor parecido, fazer uma mutação e começar a infectar o felino, por exemplo. Só que daí gera um outro problema. Porque a partir do momento que o vírus fez uma mutação, conseguiu fazer aquela conexão, o Covid-19, tá? Conseguiu fazer a conexão com a mucosa do felino, para o felino infectar um homem, o vírus vai ter que fazer uma outra mutaçãozinha para poder encaixar direito na do homem. Então não é tão simples assim. Não é a partir do momento que um animal ele foi contaminado, consequentemente ele vai contaminar o outro. Entendeu? Da mesma espécie, sim. Se o felino fosse contaminado, supondo que tivesse essa mutação e tivesse a conexão, um felino iria passar para outro. Isso sim, porque os receptores são semelhantes. Mas do felino, de novo, para o ser humano, não necessariamente, entendeu? Tá, então deixa eu recapitular, tá? Para que mais Sim. pessoas compreendam. 9h08. Eu estou conversando com o veterinário Leandro Blasquez, que desde 2001 é formado pela USP e já deve ter atendido milhares de casos, né, com gatinhos, cachorrinhos e outros pets, certo, doutor? Sim. Pronto. Então a gente está falando sobre o risco dos animais pegarem o coronavírus e transmitirem. Então, pelo que você me explicou, entre gatos e cachorros, o gato tem uma maior capacidade de mutação, de transmissão. Não. Não. Não é que o gato. Não é que o gato tem uma capacidade maior de mutação. O vírus o vírus que pode se mutar. O vírus é o agente infeccioso, tá? Isso. Só que, como o receptor do gato é um receptor semelhante a do ser humano, entre o cão e o gato, se alguém fosse pegar, a probabilidade seria maior do felino, por essa Entendi. semelhança do receptor. Pronto. E aí, teve aqui, tiveram duas perguntas dizendo assim: vamos supor, até foi uma pergunta das séries lá pelo Instagram. Durante o Eu banho vi. tosa, se a pessoa, né, que estiver fazendo banho à tosa estiver com coronavírus, mesmo assintomático, ele pode transmitir para o animal? E aí essa pergunta junta com aqui o do Nery. Esse vírus ficaria no pelo, na língua? Tá. Na verdade, assim, até o momento não pode contrair, porque até o momento que a gente tem de informação oficial é que os cães e os gatos não pegam, tá? Agora, uma recomendação que eu estou passando sempre para os meus clientes, justamente pela medicina ser uma coisa, não ser estática e sim estar constantemente em evolução e movimento, eu oriento os clientes o seguinte: na dúvida, tome o cuidado.
Eu não vou também ser negligente de falar, não, não pega, fica tranquilo, pode beijar o cachorro que tá tudo certo, beijar o gato que não vai pegar. Não. Uma cliente minha, por exemplo, ela, mudando um pouquinho de assunto, mas já volto na questão do banho e tosa, uma cliente minha, por exemplo, ela falou, olha, minha irmã, ela tá positivo. Tem problema meu cachorrinho ficar junto dela? O que eu falei para ela foi justamente isso. Até o momento, os cães e gatos não pegam. Porém, não aconselho deixar junto. Porque se você tem um risco, mesmo que seja pequeno, por que você vai submeter o animal a esse risco? E aí vem a mesma parte do banho e tosa. O profissional do banho e tosa, primeiro, muitos lugares estão fechados por conta de determinação do governo do estado de São Paulo, tá? Mas se for pensar no Brasil inteiro, tem outros estados que talvez não tenham essa restrição. Então, assim, o profissional, primeiro, ele tem que usar máscara. Porque isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, que agora que começaram a falar, para mim, todo mundo tem que usar máscara. Não é só a pessoa que não quer se infectar. Porque eu posso estar contaminado e não sei, vou passar para outras pessoas. Então, é muito óbvio que todo mundo tem que usar máscara. Então, o profissional que está dando banho, ele tem que usar máscara também. Você ia falar alguma coisa? Não, eu quero só dizer que as pessoas que estão entrando aqui, por enquanto, a ciência não confirma que os gatos e cachorros possam pegar e transmitir o visto, por enquanto, porque assim como tudo está sendo estudado para os humanos, a evolução vai mostrando também para os animais. E aí, Leandro, olha que Tem um curioso. adendo. Pois não. Um adendo é o seguinte, o cão e o gato, eles não podem transmitir como o agente infeccioso de dentro do corpo dele para o ser humano. Porém, os pelos e as patas, assim como o nosso sapato, podem ser chamados fômites, que são estruturas inanimadas, então objetos, por exemplo, que podem carregar o vírus. Então o vírus não vai se multiplicar num pelo, o vírus não vai se multiplicar na sola da patinha do cãozinho do gatinho. Mas ele entrando na sua casa, ele pode trazer o vírus para sua casa, enquanto o vírus não morreu. Porque o vírus ele fica no ambiente, ele fica em plástico, ele fica em metal, e ele pode ficar também no pelo do cão, pode ficar no pelo do gato, mas não que eles sejam infectados. Eles são fômites daí. Se eu estivesse na TV agora, entraria uma legenda assim dizendo breaking news, né? Então, o que o doutor está dizendo, banho e tosa, verifique se esses profissionais que estão fazendo banho e tosa estejam de máscara. E acho que a pergunta aqui da Ju Novochadlo, o vírus pode ficar nas patas dos pets porque os cães passeiam. Aliás, os humanos precisam levar os cães para passear várias vezes por dia. Tenho várias amigas que fazem isso. E aí, se o vírus fica nas superfícies ou estiver na calçada, enfim, eles podem, então, com as patinhas, levar esse vírus para dentro de casa. Podem. Tanto que uma recomendação que eu estou passando para os meus clientes é o seguinte: passa o álcool, ou chega em casa, lava a patinha com sabão, como se estivesse lavando as suas mãos, ou passa o álcool 70 também. Outro questionamento que me faz, doutor, mas não vai dar problema dermatológico o álcool? Não, porque o álcool ele evapora muito rápido, então ele não vai chegar a causar um problema dermatológico. Então você pode lavar as patinhas ou passar o álcool 70 ou os dois e passar nos pelos o álcool 70, porque você não vai dar banho no cachorro toda hora que ele chega na rua. Mas você pode passar o álcool 70 sim, e isso vai evaporar rápido também, tá? Tanto que tem muitos produtos. Doutor, travou um pouquinho. Oh, desculpa, até onde você ouviu? Repete, por favor, do passar o álcool nos pelos dos cães. Tá, então você pode passar o álcool também no pelo, de forma superficial, e isso vai evaporar rápido. Tanto que existem produtos para pulga e carrapato no mercado pet, que o veículo é alcoólico, justamente que vai evaporar logo, e aí não vai ficar no pelo do animal, vai ficar só o produto químico, no caso do parasiticida, tá? Mas então você pode passar o álcool 70 também no corpo e nas patas. Agora, um grande problema que devo aproveitar até a oportunidade que você me deu para alertar
Eu tenho tido agora consultas com muitos problemas dermatológicos, mas não por conta do álcool 70, por causa do excesso de produto químico nas casas. Porque as pessoas têm o péssimo hábito de usar o produto químico e deixar secar. Só que o produto químico é químico, ele não foi feito para você passar no ambiente e deixar de secar. Você tem que passar o produto químico, seja lisoforme, seja água sanitária, seja o produto que você vai usar, até sabão, que você vai usar para limpar o ambiente. Porém, depois de 30 minutos, ele já teve o efeito bactericida, fungicida, viticida, aí você vai passar um pano com muita água, umas 2, 3 vezes, para tirar esse resíduo. Porque você está prevenindo os animais, os animais não, na verdade, está prevenindo os familiares do coronavírus, mas está causando um problema dermatológico nos animais por outro motivo até. Doutor Leandro, essa história do passar álcool no pelo dos animais gerou aqui uma pergunta, DMSS. No caso dos gatos, né? Como é que eu vou higienizar os pelos se eles se lambem? O álcool evapora super rápido. Você passa o pano com álcool e aí você brinca com o gato. O gato ama cordinha, uma bolinha. Então você começa, ou até segura ele fazendo carinho. Isso vai evaporar super rápido, porque você não vai encharcar o animal. Você vai pegar um pano úmido com álcool e vai passar sobre o pelo dele. Você não vai deixar ele totalmente encharcado de álcool. Esse não é o intuito. Até porque a chance é mínima do coronavírus vir pelo pelo. Porque a gente, se quiser tentar ser o mais perfeccionista possível, então poderia fazer isso. Mas não é uma calamidade também não passar, tá? Das patas eu acho importante, porque a rua é muito suja. No caso, os cachorros que passeiam, né? Às vezes 2 até 3 vezes Tem por gatos de casa, né? É que a maioria das pessoas hoje em dia mora em apartamentos, gatos ficam no apartamento. Mas tem gatos que saem pra rua ainda. aqueles gatos que vão fazer aqueles passeios noturnos, né? Então, Tem quando rolezinho. tá, tem que pegar eles de jeito. E os Tem que cães, botar quarentena neles também. já pensou? Não, a sua Não é? situação aqui me gerando uma imaginação tremenda, porque mudança para eles também. Tem 2 perguntas aqui. Muita. Total, tem 2 perguntas que a gente não pode deixar passar. A moça está perguntando aqui, deixa eu ver se eu acho, a questão do lavar as patinhas e passar álcool muitas vezes nos cães, porque eles, para quem passeia com eles 2 ou 3 vezes por dia, se isso poderia causar alguma coisa alérgica, sabe? Então, quanto mais vezes você passar, assim como a minha mão, meu carro, porque como eu faço domicílio, meu carro é minha casa, né? Então, no meu carro, além de álcool 70, eu tenho creme agora, porque tanto eu passo álcool 70 na minha mão, que minha mão tá toda ressecada. Então, na verdade, nos cães é isso, você evita de passar muitas vezes. Nessa época de quarentena, não há necessidade de um animal passear 2, 3 vezes. Eu acho que dá para muito bem você restringir, diminuir o número de passeios, que o animal vai se adaptar e é um período curto. Logo, logo volta ao normal, se Deus quiser. Olha só, mas, gente, muito obrigada pela participação de vocês. O Nery Souza está dizendo: os cães lambem a gente. Excelente comentário. Né? Os gatinhos ficam mais dentro de casa, os cães saem mais e os cães lambem os humanos. Nesta lambida, o que pode acontecer? Não, na lambida não vai ter a contaminação viral, porque assim, imagina, o animal ele teria que lamber um ambiente, por exemplo, um metal que estivesse contaminado pelo coronavírus. Aí ele veio passeando, chegou em casa, veio te lamber. Na língua, na verdade, no pH da boca, vai ter um controle do vírus e não vai transmitir para você. Não vai ter esse problema. Tá. Perguntaram aqui também sobre os cães ou gatos serem assintomáticos, né? Então foi lá, deu aquela voltinha com o cachorro, ele passou numa superfície, mesmo trazendo para casa, lavando a patinha, passando álcool, enfim, esse vírus, né? Foi lá, guerreiro. O cachorro não sente nada, o gato não sente nada. E Ele aí, não se infecta, na verdade. ele não se infecta. Por enquanto, a gente Não sabe se que ele não. infecta. Por enquanto, não. Porque eu já ouvi histórias, aí me corrija, por favor, doutor, que gatos e cães ficam gripados também.
Sim, mas é outro tipo de agente infeccioso, tá? É o adenovírus, tá? Não é o coronavírus. E no caso dos cães, existe na verdade, de forma errada, falam gripe canina, o adenovírus e a bordetela. A bordetela é uma bactéria, tá? Mas no caso da gripe canina e felina, é o adenovírus. E aí, no caso dos gatos, tem também outros vírus que dão sintomas de gripe. Então, no caso, a panleucopenia, a calicivirose, mas também, de novo, não é o coronavírus. Tá. Qual sintoma? Panleucopenia, não, desculpa. Eu falei panleucopenia, falei errado. A rinotraqueite, desculpa. Então, qual sintoma eu preciso ficar atenta para observar gato ou cachorro? Não sei, tá? Posso estar falando Gripe. muita. Olhos lacrimejando, às vezes minha gatinha fica com o olhinho lacrimejando em São Paulo quando tá muito poluído, nariz mais molhadinho. O que a gente pode observar? Tosse, secreção nasal, secreção ocular, e a secreção ocular é o que você falou. Uma coisa que eu sempre alerto os clientes, períodos de baixa umidade relativa do ar, vai ter mais secreção, tá? Por quê? A lágrima foi feita o quê? Para lavar os olhos. Quando você tem baixa umidade relativa do ar, o seu organismo, o organismo do animal, vai tentar compensar essa falta de umidade e vai tentar trabalhar em excesso. Só que nem sempre consegue, e aí começa a ficar aquela lágrima densa. É. Então, assim, uma coisa que é bom fazer, principalmente quando você voltar para São Paulo, que a poluição é coisa leve aqui, limpeza periódica dos olhos é importante, independente se está chovendo ou não está. Então, limpeza com soro fisiológico é uma coisa que é boa você fazer todo santo dia, tá? Seja cão, seja gato. Mas, doutor, como as pessoas perguntaram, né? Os cães e os gatos, por enquanto, né? A gente não sabe se eles pegam ou não, se eles podem transmitir ou não. Por enquanto, a gente fala que não, mas Sim. eles ficam gripados. Então, o que eu preciso observar que um gatinho ou De um mudança? cachorro... Não, você não vai ter como perceber mudança. Porque, na verdade, sim, se manifestar algum sintoma de quadro respiratório, seja o cão ou seja o gato, aí aconselho você procurar o veterinário de preferência de confiança, que já conhece o seu animal, porque a gente, quando já atende o mesmo bichinho por muito tempo, a gente já conhece bem aquele bichinho. Então, é a mesma coisa do pediatra. O pediatra, quando conhece a criança e ela vai crescendo, cada pessoa é de um jeito, cada criança é de um jeito e cada animalzinho é de um jeito. Então a gente já sabe se aquela produção de lágrima para aquele animalzinho é a mais ou é a menos ou está normal. Então a gente tem esse padrão. Lógico, se chega um animal para eu atender e eu nunca atendi, você vai se basear numa média. Então na média você fala assim, essa secreção é normal. E aí você vai pedir, no caso eu como profissional, vou pedir alguns exames complementares, tentando diagnosticar o quê? Pensando nas coisas mais prováveis. Então você pega assim, então o gato não é vacinado? Você fala, possivelmente estamos aí numa rinotraqueite ou uma calicivirose. Não, o animal é vacinado? Foi feita a vacinação, o reforço vacinal correto, tudo certinho? Foi. Lógico, vacinas não são 100%, mas dão uma boa imunização hoje em dia. Então, a gente não vai excluir a possibilidade, mas aí pode fazer os exames de laboratório que a gente tem kits de diagnóstico para isso. Aí faz o diagnóstico diferencial. Não deu nenhum desses quadros virais tradicionais dos animais, vamos pensar em outra coisa. Aí eu pensaria num quadro de uma Covid, mas aí seria uma pesquisa mais aprofundada e indo por exclusão mesmo, do mais óbvio para o mais complicado e improvável, né? Que é o diagnóstico feito em muitos casos, né, que a gente vai por exclusão. Doutor, o Nery Souza, que é de BH, ele diz assim que lá na região onde ele mora, os veterinários disseram para isolar os pets. Para gato, não tem muito o que pensar que o gato fica mais tempo em casa para aqueles que não são rueiros. Mas para os cachorros, eu percebo que quando eu tenho amigas, né, que tem cachorros. Quando você não faz os passeios adequados, eles ficam mais estressados dentro de casa. Então, o que é menos pior? Então, o que é menos pior, ao meu ver, é o bom senso. O bom senso diz o quê? Vou levar meu cão para passear num local onde não tem outros animais, que não tem outras pessoas, assim como eu estivesse fazendo minha atividade física no ambiente.
Então leva para passear sim, com essa restrição de não aglomerar animais e pessoas, e leva para sua casa. Diminui a frequência dos passeios, o tempo do passeio, mas passeia. Voltou, faz aquela higienização. Eu acho que tem que ter o bom senso. Porque não são só os cães que ficam estressados. Essa é até uma coisa que, numa das conversas anteriores pelo Instagram, a gente está falando dos gatos, né? E os gatos estão ficando estressados também, não pelo fato de que eles não estão saindo, etc e tal. Mas é porque você, como mãe de gatos, sabe muito bem que eles são extremamente metódicos. Então você mudou a rotininha medíocre deles, que eu brinco. Então a rotininha deles foi corrompida. Então os gatos se estressam também. Então a gente recebe vários memes, eu como veterinário, você com certeza recebe por ter bichinhos também, de que os gatos estão querendo saber quando que vai acabar a quarentena, porque não aguenta mais o humano lá em casa, tal. E é verdade, na verdade, os gatos eles sentem também, não são todos, mas eles sentem também essa mudança de hábito. O gato não gosta de mudança de rotina. É normal o gato dormir 20 horas por dia. Quantas? 20? Até 20 horas é normal. Que inveja. Eu não sei se você tem câmera na sua casa. Quando você não estiver em casa e olhar na câmera, sua gata vai estar dormindo. Mas eu não tenho câmera, mas agora com essa nova rotina, eu me espanto ainda em ver como a quantidade de horas que eles dormem. Na verdade, doutor, os animais estão estranhando tanta presença. Tanto Sim. quanto gatos estão estranhando tanta presença de humanos por tanto tempo. E aí eu lhe faço mais uma pergunta, de olho aqui no nosso tempo, respeitando o tempo aqui, a confiança de todo mundo, inclusive o seu, doutor, obrigada mais uma vez. Eu percebi que os meus gatos, na mudança toda, nesse aumento de presença, começaram a comer mais. É ilusão minha. Você percebeu o quê? Desculpa, dos gatos? Os gatos, eles podem ficar mais ansiosos, como nós, e comerem mais ou não? Isso é lenda? Podem comer mais sim, tá? Gatos, na ansiedade, ou eles começam, se tem mais de um gato na casa, às vezes eles começam a brigar entre si, ou começam a comer mais sim, tá? Então, uma coisa que eu oriento também, quando você tem um animalzinho só, é mais fácil. Você coloca a quantidade porque gato é bem regrado, diferente do cão nesse aspecto. Gato, você coloca a porção do dia, ele mesmo fraciona e vai comendo várias porções durante o dia, né? Agora, o cão muitas vezes come tudo de uma vez. Agora, quando você tem um gatinho só, você pode fazer isso. Coloca a porção do dia e vai distraindo ele se ele vier procurar mais comida, para ele se entreter também, às vezes com uma brincadeira, um carinho, alguma coisa que não faça ele ficar pensando na comida. Agora, se você tem mais de um gatinho, você tem um problema, porque às vezes uns comem mais, outros comem menos. Então você vai ter um desbalanço energético aí, alguém vai ficar magrinho e alguém vai ter que ir pro spa depois. Né? Ô, doutor, então não é lenda. Você acha que eles... Você acha? Me perdoe, tá? Se a pergunta não for adequada, mas você acredita que os gatos sentem a nossa ansiedade e aí junta Sim. tudo, né? Junta o excesso de presença, mais a nossa ansiedade, o nosso comportamento, eles sentem isso? Olha, não só os gatos como os cães. Eu sou prova viva disso, não só pelos meus anos de clínica, mas também pelos anos que eu tenho animaizinhos em casa. Eu falo que eu nasci com um bichinho em casa. Eu conscientemente eu escolhi fazer veterinário, eu tinha 12 anos de idade. Mas antes disso já tinha animaizinhos e sempre gostei deles. Então eu pude presenciar muitas coisas na minha vida. Eu falo que eu aprendo cada dia uma coisa nova com os animaizinhos, tá? Eles me ensinam cada dia mais. Nem estou falando da parte clínica, mas mais da parte comportamental. É uma coisa, muito gratificante isso, tá? E eles absorvem toda a nossa ansiedade, sim. Há 2 anos, eu tratei um dos casos mais difíceis da minha vida, que foi o diagnóstico de uma colite nervosa de um cãozinho por causa dos donos dele, dos pais dele. Porque são um casal de senhorzinhos, tá? O senhorzinho estava doente, foi para o hospital, a esposa dele, naquela ansiedade, aquela tensão do marido no hospital, o cachorrinho começou a desenvolver colite nervosa por causa disso. Então, até eu chegar no diagnóstico de que aquela colite era nervosa, a gente fez um monte de exame de diagnóstico diferencial, indo pelo mais óbvio, e quando eu falei, só pode ser isso. Entrei com um medicamento ansiolítico, parou.
o animal já não tinha mais o prolapso de rep que tinha, o animal começou a ter qualidade de vida. Foi um caso muito difícil. E foi puramente de ansiedade dos donos. Ou seja, não é exagero quando a gente fala que os animais estão tendo doenças dos humanos. Não, eles estão. Na verdade, aquelas charges que mostram o animalzinho parecido com a pessoinha, isso é perfeito, não só fisicamente, mas de comportamento. Eu vejo, por exemplo, clientes de origem italiana, por exemplo, que falam alto, gesticulam, não sei o quê. É o cachorro que late mais, o cachorro que pula mais. Aí você pega aquelas pessoas que são mais calmas, falam baixo. O animalzinho, aquela serenidade, zen, justamente. Só falta o cachorrinho fazer yoga. Meu pai. Doutor, no caso dos gatos, gente, eu tô falando dos gatos porque eu tenho 2 gatos, tá? Adotados, mas se vocês puderem contribuir com histórias de cachorros também eu vou adorar. No caso dos gatos, eu sempre fico olhando 3 coisas. Número 2, se eles estão bebendo água e se eles estão comendo bem. Porque eu sei que se eles estiverem nesse tripé, eles vão brincar. E digo sempre, né, que um gato dá mais trabalho do que 2. Primeiro eu adotei a Michelle, depois veio o Martin, né? Porque me disseram lá no passado assim, ai não, um gato fica bem sozinho. E aí eu brincava, né? Eu falava, mas você ouviu isso de um gato? Ou você acha, né, que ele ficar sozinho, ele fica feliz? Enfim, quando eu trouxe mais um gatinho para a Michelle, realmente ficou tudo melhor. E aí eu entendo então que observar o número 2, água e comida, já tá ok. Tem mais alguma coisa que eu precisaria observar para saber se eles estão bem? Peso. Peso. Porque, na verdade, assim, chegando dessa parte de doenças infecciosas, as duas grandes enfermidades dos felinos de residência, assim, que ficam confinados no apartamento, assim, diabetes e insuficiência renal. E a diabetes, assim como no humano, muitas vezes ela é silenciosa, né? E a insuficiência renal, o animal ele só começa a manifestar sintomas quando 2/3 do rim já perdeu já. Então, você começar a notar a diferença de peso, mesmo comendo normal, vai atrás do veterinário. Na verdade, sim, uma coisa que é fundamental que eu sempre falo para os meus clientes é veterinário de confiança e check-up. Veterinário que conhece seu animalzinho, acompanha e tem esse time para os check-ups, a gente pega casos antes de manifestar a clínica de uma forma muito mais eficiente e de tratamento muito mais fácil. Meu pai, vamos repetir essa informação que ela é muito séria e eu já estou aqui em pânico. Porque Tá. nessas semanas os dois começaram a comer demais, né? Mas eu tô vendo, não é que só que eu tô assim imaginando, não, eu tô vendo a terrina ficando vazia mais rápido, e aí eu ouço sempre o creque, creque, creque. A fêmea é muito mais ansiosa que o macho. E eu tô vendo eles aumentando de peso. Mas na diabetes e na insuficiência renal, a diabetes inicialmente tem um ganho de peso, tá? Mas depois é emagrecimento. E na insuficiência renal é emagrecimento também, tá? Como a gente está nesse período de quarentena, que os animais estão ansiosos, para ninguém ficar assim já imaginando que o bichinho está doente e tal, eu digo o seguinte, calma nessa hora, vamos, na verdade, entreter o animal, vamos brincar com o nosso gatinho, vamos tentar a gente ficar bem. Então, assim, uma coisa que eu não faço, eu não fico vendo notícia toda hora de televisão, porque o que vende é desgraça. Então, assim, eu tenho a consciência do que eu tenho que fazer. Eu tenho a consciência do que eu tenho que fazer para preservar você e o que eu tenho que fazer para preservar minha família. Então, nos meus atendimentos, eu mudei algumas coisas, algumas eu já fazia, mas então eu tiro o sapato quando eu entro na casa do cliente, eu estou usando o avental toda hora, estou trocando, uso de luvas, álcool gel, máscara, às vezes até o capacete, protetor de face. E isso para preservar a sua integridade e da minha família também. Então, tudo isso eu já sei. E que os casos vão aumentar no Brasil, eu também sei. Então, de vez em quando, eu dou uma escutadinha aí só para ter uma noção do que está acontecendo por aí. Mas não adianta ficar vendo, morreu um aqui, não adianta, você vai ficar nervoso, ansioso, vai passar ansiedade pro seu bichinho, o seu bichinho pode não só ter esse quadro de ansiedade de começar a comer mais, mas pode começar a se automutilar. Então, tem vários animais que começam a se morder, e isso aí pode dar uma colite nervosa, por exemplo, como daquele caso que eu comentei. Então, assim, assim como as crianças, os bebês e as crianças,
os animaizinhos são reflexo dos seus pais. Então, se a gente estiver bem, eles vão sentir quem? No caso dos animaizinhos, tem o líder da matilha, o líder do bando. Então, nós somos os líderes do bando. Se o líder do bando estiver desesperado, a casa caiu. Então, você tem que estar bem para o seu animalzinho sentir segurança de que está tudo bem. E que você está lá porque você está afim de ficar com ele. E ponto. Mas não que o mundo está acabando. Entendi. Eu tô fazendo assim um monte de careta porque eu tô vendo assim várias situações e tô vendo aqui as perguntas. As histórias se repetem, né? As histórias se repetem demais. E queria só repetir uma informação que você deu. Lembrando que tudo que está sendo conversado aqui eu vou colocar num resumo aqui no feed e depois a entrevista toda vai lá pro meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, que dá para compartilhar infinitamente o que a gente está falando aqui. Você comentou sobre cuidado com o aumento de peso, porque a diabetes ela só vai se manifestar depois, aliás, só vai ver os sintomas depois que ela já tiver se desenvolvido. Bem instalada. E a questão renal. Os gatinhos só começam a apresentar sintomas, queria saber quais sintomas são esses, depois que o rim já está comprometido 2/3? Isso. Na verdade, eles começam... o primeiro sintoma que o cliente vê, ele me comenta, eu tenho achado que ele está emagrecendo. E só que nisso ele não investigou, porque muitas pessoas, infelizmente, não fazem esse cálculo diário de alimentação. O correto é você colocar uma quantidade certa para você ter uma noção, está comendo mais, está comendo menos. E não só ir repondo, principalmente no caso de gato, que além de você ter um problema de oxidação e até intoxicação alimentar, você não vai ter o controle do quanto está ingerindo, tá? Mas o animal, então, o primeiro sintoma que o cliente vê, está emagrecendo. Aí eu começo a questionar, está tomando mais água? Inicialmente começa a tomar mais água. Por quê? Porque tem um índice no sangue, que chama ureia, que vai estar elevado. E o organismo vai tentar reduzir essa ureia. Como que vai reduzir? Tomando mais água e fazendo mais xixi. Então o organismo, por tentar compensar esse desequilíbrio, o animal começa a tomar mais água nesse momento. Então o proprietário refere. Então emagrecimento, aumento de ingestão de água, depois inapetência, o animal não quer comer mais, e aí pode ter vômito, diarreia, convulsão, aí vira um caso mais grave. Tá, mas primeiro ponto, começa a observar, está emagrecendo. Bom, comportamentos diferentes, né, já são um sinal de alerta. Isso vale para humanos e pets. Sim, ainda mais gato, porque gato que eu falei é metódico. Gato não muda a rotina dele. Se mudou, tem alguma coisa errada. Total. Olha, depois eu lhe conto o que eu estou fazendo com os meus. Estou tentando, porque eu estou no sítio. E aí eu quero muito ampliar o repertório deles e levar eles para grama e tal. Mas depois você me conta se isso pode ser mais estressante ou não, tá? Estou com medo aqui do nosso tempo acabar e não responder as perguntas aqui da turma. A Demi SRS, ou Demi, pergunta: meu gatinho mais novo parece mais magro, mas ele é muito ativo. Ele nunca foi de comer muito. Devo me preocupar? Gatos ativos serem mais magros? Não, porque na verdade são os longilíneos, né? São os animais que têm uma estrutura corpórea, assim como pessoas, que são mais magros mesmo, tá? Lógico, é importante você ter um acompanhamento de um profissional que vai ver se isso é normal do seu animalzinho ou patológico, porque podem ter outros problemas que podem fazer o animalzinho ficar mais magrinho, ou é a estrutura dele. Então, é importante você ter esse profissional de confiança. A pergunta também: quais são os sintomas de ansiedade em gatos? E eu ampliaria também para cachorros. Principalmente, então, aumento da ingestão de alimento, aumento de brigas entre os animais, irritabilidade, você vê irritabilidade de um modo geral, tá? Tem animais que podem desencadear vômitos e diarreias também. Tá. Existe um vômito normal, né? Dos gatinhos e dos cachorros. Por conta dos Sim. pelos. Desculpe. Por conta dos pelos. Isso. Na verdade, no caso dos pelos, é mais comum até nos gatos, que os gatos se lambem muito mais que os cães, tá? E os cães, eles vomitam muito também quando comem aquele matinho na rua, aquela graminha e tal, porque é instinto deles de comer o matinho, eles sabem que eles vão vomitar. Então, às vezes, eles ou querem ingerir mais fibra ou querem realmente vomitar
por estar com um mal-estar leve, algo normal deles, tá? Tá chamando. Então, alguns animais chegam a vomitar para chamar atenção, mas daí normalmente não comem o matinho para vomitar. E eles vomitam mesmo, eles começam a ter a vontade própria de querer vomitar para chamar atenção. E os gatinhos têm a bola de pelo, né? Que é como eles, por ingerirem muitos pelos, acabarem vomitando. Então, isso também tem rações e tem até alguns produtos do mercado pet que auxiliam na diminuição da formação dessa bolinha de pelo no intestino. E o fato de você dar banho, escovar o seu animalzinho também ajuda bastante, né? Você dá banho nos seus gatinhos? Não, porque eles não saem de casa, se lambem muito, são extremamente cheirosos, são muito higiênicos. E todas as vezes que eu preciso colocar ele na caixinha, é um estresse, doutor, que aí eu optei por não Ah, levar na para. caixinha. Ah, mas eu dou banho na minha em casa. A minha, Então, mas desde pequenininha, eu ponho no chuveiro. eles só ficam dentro de casa, são limpinhos, cheirosos, higiênicos, mesmo assim eu preciso dar? Então, eu faço isso para remover um excesso de pelo mesmo, que ajuda bastante, tá? Então, por exemplo, a minha gata, eu dou banho nela no verão, uma vez por mês, e outono e inverno, que esfria mais a cada 3 meses, porque ela odeia o secador. Então, o que eu faço? Eu dou um belo de um banho nela, seco bem com a toalha e boto ela para tomar sol, porque se eu secar ou não, ela vai se lamber e se molhar depois. Eu não posso nem imaginar eu querer dar banho nos meus, porque eles foram muito mal acostumados, né? Eles já têm 8 anos, então É, eu, ter, aí é mais difícil. A eu minha eu teria que. acostumei desde pequeno. Perdão. A A sua minha foi. eu acostumei desde pequeno. É. Eu falo sempre para amigos que querem adotar, eu já falo, adota dois de uma vez e já começa a fazer tudo quando eles são menores. Porque depois que ficam mais velhos, né? Eu fico imaginando eu dando banho nos meus e teria que colocar uma roupa de astronauta, porque com certeza eles ficariam fazendo full, colocando a garra para fora, com certeza. Com certeza. Ô, doutor Leandro, antes da gente partir para a conclusão, para a gente repetir a história do Covid, que eu acho que essa informação a gente tem que multiplicar ela cada vez mais, vamos Exato. responder aqui a pergunta. Deixa eu ver, ai, tem tanta pergunta boa. Aqui, ó. Ah, deixa eu fazer uma pergunta antes de passar para cá, doutor. Você acha que nesse momento de isolamento social seria o momento das pessoas que estão sozinhas ou que moram sozinhas adotarem um bichinho? Então, no caso de gatos, eu acho que sim, tá? No caso de cães, não. Por quê? Os gatos, eles, como eu disse, é normal dormir 20 horas por dia. Quando a pessoa voltar à rotina normal dela, o gato não vai sentir tanta diferença. Ele vai voltar a dormir e pronto. Quando, no seu caso, que já trabalhava fora e começou a ficar mais em casa, eles sentem a diferença porque mudou a rotininha deles. Mas quando eles foram introduzidos recentemente, não. Eles estão adquirindo uma nova rotina e vão se adaptar a essa rotina depois da sua ausência. Entendi. Agora, no caso dos cães, eles são muito dependentes. Então, você arrumar um cãozinho agora, você pode gerar um problema psicológico no futuro dele, no futuro para ele. Um problema psicológico até de abandono, às vezes, dele achar que, como? Mas tinha todo mundo aqui o dia todo e agora não tem ninguém. Então, eu não aconselho. Tá. Para adotar, então, agora só se forem gatos. Doutor, me desculpe, você deu a resposta que você dá banho nos seus, no seu, né, uma vez por mês, no verão, mas se eu não der banho, porque eu passei Não todos tem esses problema nenhum. sem problema. Não, gato é super higiênico, igual você falou. É super higiênico mesmo. Não tem problema. Autolimpante. O Demis, ele, Autolimpante. quando eu vou dar banho no meu gato, ele vira uma jaguatirica. Pois é. Então, é a roupa do astronauta, né? Precisa usar, né? Meu pai, olha, deixa eu ver aqui. A procura por gatos para adoção na ONG aumentou 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Clube do Gato Brasil, que bom. Depois fala comigo para a gente poder divulgar, né? E quanto mais a gente puder falar sobre isso, melhor. Bom, antes da gente encerrar, doutor, falando da Covid novamente, deixa eu ver aqui. Aqui. O C. Gurjão. Meu cachorro começou a lamber o chão com muita intensidade. É normal?
Então, pode ser sinal de ansiedade também, tá? Porque o animal ele começa a ter gastrite, então ele começa a querer mexer a língua porque tá com aquela salivação. Então ele pode estar com ansiedade sim. Aí, nesse caso, o que fazer antes de levar para o veterinário, né? Porque já que a gente tem que evitar, inclusive, o deslocamento aí entre as sociedades. Lógico. Você, primeira coisa, se ele está lambendo o chão, e é um lugar que ele não lambia, portanto, tire resíduo de produto de limpeza, porque ele pode também estar lambendo porque está sentindo algum cheiro, alguma coisa lá. Então, tira resíduo. Tirou resíduo, continuou o problema, você não mudou nada de alimentação, possivelmente é gastrite nervosa. E aí é bom procurar um profissional antes de automedicar o bichinho. Tá. Se, assim, se você tem um profissional desculpa te cortar, se você tem um profissional de confiança, você tem acesso ao telefone. Às vezes eu como profissional, não preciso nem, às vezes, marcar uma consulta já para auxiliar o meu cliente. Nesse momento, principalmente da pandemia, a gente tem que tentar ser assim, o mais humano possível com as pessoas e, se puder falar, humano com os animais. Então, se eu puder auxiliar o meu cliente de alguma forma que eu não precise me deslocar para ir até a residência dele, eu vou fazer isso. E eu tenho certeza que o veterinário do bichinho desse rapaz vai fazer a mesma coisa. Vá atrás dele e procurem a informação com ele. Perfeito. Para amenizar a ansiedade dos animais, doutor, alguma outra recomendação assim em geral? Então, o veterinário ele pode prescrever alguns medicamentos. Eu gosto muito de fitoterápico nessa fase inicial, porque são ervas, são medicamentos mais naturais, né? Que a gente consegue utilizar. Por exemplo, a erva cidreira é um ótimo fitoterápico para isso. Só que, por exemplo, a erva cidreira, como chá, não funciona bem. Por quê? Quem tem o efeito de acalmar é um aminoácido que chama L-triptofano. Esse L-triptofano, quando você aquece, você perde muito dele. Então, se você pegar a folha in natura da erva cidreira e aí você bater no liquidificador com um pouquinho de água, peneirar para tirar aquelas farpinhas e dar para o animal beber, você já vai estar dando um ansiolítico natural ótimo para o seu bichinho. E não tem contraindicação. Um chazinho de erva cidreira sem açúcar. Um chazinho, na verdade, sem ferver, né? Seria batido, né? É. E aí, brincar, eu entendo que eu vejo pelos meus, quando eles estão derrubando as coisas, chamando atenção, né? Eles querem brincar. É isso. Sim, sim, não. Na verdade, a vida, seja cãozinho, seja gatinho, eles amam a gente. Eles têm uma gratidão absurda por nós. Então eles não querem nada na vida a não ser amor e carinho e comida. Então, você dando um alimento para ele, você dando o seu amor para ele, dando a sua atenção para ele é o serzinho mais realizado do mundo. Eu vi um vídeo, eu vou tentar não me estender também, desculpe, mas é que me chamou a atenção um vídeo que eu recebi esses dias que eu não concordei com o vídeo. Era um vídeo bonito até, uma senhora conversando com o cachorrinho dela, falando que ele não estava certo, que o que ele fez era errado, e que como que ele queria evoluir para uma pessoa no futuro. Eu discordo. Na verdade, quem é evoluído para mim são eles. A gente está anos-luz longe deles. A gente pode ter o raciocínio, mas eles conseguem falar sem falar, eles conseguem pensar sem demonstrar que estão pensando entre eles e se comunicar, sobreviver e tem a percepção de quem ama, de quem não ama. Eles são, assim, para mim, eu sou suspeito pela profissão que eu faço, mas para mim eles são perfeitos. É só a gente observar que a gente aprende muito. Leandro, aqui a Edelita pergunta se pode dar floral para os Pode, gatos. Resolve muito. pode, pode. Ter aquele rescue do floral de Bach que eu uso bastante. Ajuda muito também. Ajuda muito, sim. Já toma você, dá. Existe um que não, e na verdade sim, é que tem o Rescue adulto que ele tem álcool na composição, né? Mas tem o Kids que não tem, e tem um que chama Pets também, que é próprio do próprio floral de bar. Perfeito. Doutor, dicas excelentes, comentários incríveis. Vou deixar tudo aqui no Instagram e depois também subo a entrevista toda lá para o YouTube. Antes da gente encerrar, queria suas considerações finais sobre, então, os principais cuidados com o Covid e trazer de novo aquela história sobre o por enquanto. Certo.
Na verdade, hoje, 22 de abril de 2020, até hoje, não tem nada comprovado que os cães e gatos podem pegar e transmitir o Covid para nós. Então, circulam muitas fake news, tome cuidado para não espalhar elas, porque os animais podem sofrer discriminação e até sofrer maus tratos por conta disso. Vamos ser responsáveis. Então, não, até hoje, não transmitem e não pegam. Cuidados que você tem que ter. Cuidados principalmente com as pessoas. Quais seriam? O animalzinho chegou do passeio, lava a patinha com sabão ou e seca, ou passa álcool 70. E no corpinho passa um paninho com álcool 70 também. Ele evapora rápido, então dá uma distraída no bichinho para evaporar, acabou o problema. Tanto faz cão como gato. E use, você, seus familiares, todo mundo use máscaras. E se tiver alguém na casa que esteja com problema, deixe o animalzinho isolado. Porque até o momento não pegam, mas a gente não quer pagar para ver, né? Perfeito. Doutor, muito obrigada. A sua sugestão foi muito bem-vinda. Veja quantas pessoas, né, nós conseguimos atingir neste momento, fora que agora a live fica salva 24 horas, vai para o YouTube, também posso depois compartilhar contigo tudo que nós conversamos. E hoje nós temos essa possibilidade de conexão fácil, linha direta com os profissionais. Então, vocês que estão nos acompanhando, sigam depois o Dr. Leandro na página Dr. Leandro Blasquez, não é? Isso mesmo. O site também tem informações muito úteis e troquem ideias. Como você disse muito bem, Leandro, não vamos ficar alimentando as fake news, porque, gente, nós estamos careca de saber, né, que tem informações erradas circulando por aí e que só nos trazem pânico, medo, insegurança, enfim, só tristeza. E isso os bichinhos sentem também, né? Sentem. Se a gente sentir, eles sentem também. Sentem mesmo. Doutor Leandro, canal aberto aqui. Quando quiser voltar, trazer mais informações, pesquisas, fique à vontade, tá? Vai ser um prazer. O que precisar, eu sempre estou à disposição, seja para você, seja para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. E amo o que eu faço, então eu falo que eu falar sobre animais é como se eu estivesse discutindo futebol. Eu estou brincando. Ótimo, maravilha. Obrigada, doutor. Boa noite, até breve. Obrigado. Boa noite, boa quarentena. Então, agora ó, eu vou aqui liberar o doutor Leandro Blasquez, veterinário, e agradecer então a presença de cada um de vocês. Nós falamos coisas muito, muito, muito interessantes, inclusive para quem está sozinho e está pensando em adotar um bichinho, o doutor Leandro recomenda até que seja um gato, né? O Clube do Gato Brasil até falou que aumentou 80% o número de adoções, olha que maravilha nesse período, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, de repente, esse é o momento, né, para vocês pensarem no assunto. O doutor falou que até hoje, dia 22 de abril, não tem nada comprovado que os cães e gatos peguem ou transmitem o vírus. Ao mesmo tempo, como tudo ainda está sendo estudado, investigado, se você passear com o seu cão, quando voltar para casa, lava as patinhas, passa álcool também e passa um paninho com álcool no corpinho. Ele diz que esse álcool 70 ele evapora rápido, então isso não teria problema. E falou duas coisas muito importantes que eu quero recapitular aqui. Alergia, cuidado com a alergia que o excesso de produtos de limpeza podem causar em cães e gatos. Então observa, né, se você está passando muito produto de limpeza na área que eles ficam. E a questão da ansiedade. Cães e gatos, sim, são o nosso reflexo. Ele até comentou sobre, né, as crianças, que são os reflexos adultos, os animais também. Se a gente estiver mais ansioso, estressado, os pets também ficam. E se você está percebendo que o seu está comendo mais, assim como você está comendo mais, tem tudo a ver. E uma das grandes dicas é observar. Observar o comportamento deles, observar o nosso comportamento, isso tem tudo a ver com saúde mental, para a gente passar por esse período com menos traumas, menos dores, menos lágrimas e com muito mais tempo para a gente se conhecer, aprender e viver uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigada pelo tempo de vocês, pela confiança e amanhã eu volto com mais conteúdos para a gente somar e semear. Até amanhã.